Carlos pensou que estava apenas ajudando um homeless desesperado. Fez a barba gratuitamente, deu roupas limpas, ofereceu comida. Quando advogados chegaram no dia seguinte com documentos oficiais, Carlos descobriu uma verdade que o deixaria sem palavras. A barbearia São Jorge, localizada na Rua da Consolação em São Paulo, funcionava há 30 anos no mesmo local, com suas cadeiras de couro vintage, espelhos enoldourados e o cheiro característico de loção pós-barba. Era um pedaço da velha São Paulo que resistia ao tempo. Carlos Mendonça, de 52 anos, herdara o negócio do pai e trabalhava ali desde os 18 anos. Conhecia cada cliente pelo nome, sabia suas histórias de vida, e muitos o viam mais como um conselheiro do que apenas um barbeiro. Seu Carlos sempre foi assim, comentava a Dona Maria da padaria ao lado, tem um coração maior que o peito. Era quinta-feira, final de tarde, quando o movimento da barbearia diminuía naturalmente. Carlos estava organizando suas ferramentas quando um homem apareceu na porta. Sua aparência era perturbadora. Roupas sujas e rasgadas, barba longa e emaranhada, cabelos desgrenhados, e um odor forte que chegava até a entrada. Parecia não tomar banho há semanas. Com licença, disse o homem com voz rouca. Vocês fazem barba? Carlos olhou para o homem na porta. Seus outros clientes, dois senhores esperando para cortar cabelo, franziam o nariz e trocavam olhares desconfortáveis. Senhor, disse um dos clientes, talvez seja melhor procurar outro lugar, mas Carlos observou algo nos olhos do homem maltrapilho. Por trás da sujeira e do desespero, havia dignidade e dor. Claro que fazemos, respondeu Carlos. Entre, por favor. O homem hesitou. Eu não tenho muito dinheiro. Talvez só uns trocados. Os outros clientes se entreolharam novamente. Um deles murmurou algo sobre gente assim baixando o nível do estabelecimento. Carlos sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de sua própria infância difícil, quando seu pai lutava para manter a barbearia funcionando, e como pequenos gestos de bondade de estranhos haviam feito toda a diferença. Sabe que mais? Disse Carlos. Hoje é meu aniversário. Que tal considerarmos isso um presente? Os outros clientes saíram visivelmente desconfortáveis. Carlos ficou sozinho com o homem. Sente-se aqui, disse Carlos, apontando para sua cadeira principal. O homem se aproximou hesitantemente. Senhor, eu não quero causar problemas. Se seus clientes não se sentem confortáveis, minha barbearia, minhas regras, respondeu Carlos firmemente. E a regra número 1 é que todos são bem-vindos aqui. Carlos começou a preparar o equipamento. Toalhas quentes, espuma de barbear de qualidade e navalha afiada. Tratou o homem exatamente como trataria qualquer cliente pagante. Há quanto tempo não faz a barba? Perguntou Carlos enquanto aplicava a toalha quente. Alguns meses, respondeu o homem, relaxando pela primeira vez. Perdi meu emprego. Depois a casa, as coisas foram se complicando. Carlos trabalhou em silêncio por um momento, removendo cuidadosamente camadas de cabelo emaranhado. Como é seu nome? Roberto, disse o homem. Roberto Silva. Conforme Carlos trabalhava, uma transformação notável começou a acontecer. Por baixo da barba selvagem estava o rosto de um homem de meia idade, com feições marcadas mas nobres. Você tem bons ossos do rosto, comentou Carlos. Vai ficar muito bem. Roberto sorriu pela primeira vez, um sorriso que transformou completamente sua aparência. Quando Carlos terminou a barba, ele não parou por aí. Cortou o cabelo de Roberto, lavou e penteou com cuidado. O homem que emergiu era irreconhecível. Meu Deus, sussurrou Roberto olhando-se no espelho. Não me via assim há muito tempo. Mas Carlos ainda não havia terminado. Foi até o armário dos fundos e pegou uma camisa limpa que guardava para emergências. Tome, disse Tedam a camisa. Essa aqui deve servir em você. Roberto ficou parado, segurando a camisa. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que está fazendo isso? Perguntou com voz embargada. Porque todos merecem se sentir humanos, respondeu Carlos simplesmente. Depois que Roberto se trocou, Carlos insistiu que ele ficasse para um cafezinho. Os dois se sentaram na pequena área de espera da barbearia. Conta sua história, disse Carlos. Se quiser, claro. Roberto respirou fundo. Sou engenheiro. Trabalhava numa empresa grande. Quando minha esposa morreu de câncer, eu desmoronei. Comecei a beber, parei de trabalhar, perdi tudo. Sinto muito pela sua perda. Faz 3 anos. Desde então venho vivendo nas ruas. Já fui expulso de muitos lugares, rejeitado por muita gente. Roberto olhou para Carlos. Você é a primeira pessoa em meses que me trata como gente. Carlos sentiu um nó na garganta. Todos nós passamos por momentos difíceis. A diferença é que alguns têm sorte de ter apoio. Roberto observou Carlos atentamente como se estivesse estudando seu rosto, suas expressões, suas palavras. Você sempre foi assim, bondoso com estranhos. Meu pai me ensinou que nossa obrigação é ajudar quando podemos. Ele sempre dizia, Carlos, você nunca sabe quando pode ser você precisando de ajuda. Durante toda a conversa, Roberto fazia perguntas aparentemente casuais,
mas que Carlos mais tarde perceberia serem muito específicas. Você tem filhos? Não, respondeu Carlos. Minha esposa e eu tentamos por anos, mas não foi possível. Ela faleceu há 5 anos. Sinto muito. Deve ter sido difícil continuar sozinho. Às vezes penso em fechar a barbearia, mas ela é tudo o que me resta do meu pai, e os clientes se tornaram minha família. Roberto parecia absorver cada palavra, cada nuance da conversa. E se alguém lhe oferecesse muito dinheiro para fazer algo que você considera errado, o que faria? Carlos riu. Que pergunta estranha. Mas não, dinheiro não compra caráter. Meu pai sempre dizia que um homem vale o que vale sua palavra. Mesmo se fosse muito dinheiro, suficiente para mudar sua vida, principalmente se fosse muito dinheiro, respondeu Carlos sem hesitar. Aí que é mais tentador fazer a coisa errada. Quando anoiteceu, Carlos insistiu para Roberto levar algumas coisas. Um kit de higiene pessoal, um sanduíche que havia sobrado do almoço, e um pouco de dinheiro. Não posso aceitar dinheiro, protestou Roberto. Pode, vai aceitar, insistiu Carlos. Considere um empréstimo. Quando as coisas melhorarem você paga. Na porta da barbearia, Roberto se virou para Carlos com uma expressão estranha nos olhos. Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Se você descobrisse que alguém esteve testando seu caráter, observando como você trata pessoas menos afortunadas, como se sentiria? Carlos franziu a testa. Que pergunta estranha. Roberto, por que pergunta isso? Só curiosidade, respondeu Roberto, mas havia algo em sua voz que Carlos não conseguiu identificar. Hipoteticamente falando. Bem, eu ficaria um pouco chateado inicialmente. Ninguém gosta de ser testado sem saber, mas se a intenção fosse boa, acho que ficaria tranquilo. Meu comportamento seria o mesmo sendo testado ou não. Roberto sorriu, um sorriso diferente dessa vez. Mas, conhecedor, obrigado Carlos, você não faz ideia do quanto isso significa para mim. E saiu na noite deixando Carlos com uma sensação estranha de que havia algo mais naquela história. Na manhã seguinte, Carlos chegou à barbearia como sempre fazia há 30 anos. Abriu as portas, organizou seus instrumentos, preparou café. Era um dia normal de sexta-feira. Às 10h da manhã, um carro preto parou em frente à barbearia. 2 homens de terno desceram, claramente advogados ou executivos. Senhor Carlos Mendonça? Perguntou um deles. Sou eu. Em que posso ajudá-los? Somos do escritório Machado & Associados. Precisamos conversar com o senhor sobre uma questão legal urgente. O coração de Carlos disparou. Questão legal? Eu não fiz nada errado. Podemos entrar? Carlos os levou para dentro da barbearia, trancando a porta para ter privacidade. Sua mente corria. Será que Roberto havia feito alguma acusação? Algum cliente havia processado a barbearia? Senhor Mendonça, disse o advogado principal. Ontem o senhor prestou serviços a um homem chamado Roberto Silva? Prestei serviço. Eu ajudei um homem em situação de rua. Se é isso que querem saber. Os advogados trocaram olhares. O senhor tem conhecimento de quem é Roberto Silva? Um homem que perdeu tudo e estava precisando de ajuda. Por quê? Ele fez alguma acusação contra mim? Senhor Mendonça, disse o segundo advogado, abrindo uma pasta. Roberto Silva não é um homem em situação de rua. Carlos sentiu o mundo girar. Como assim? Roberto Silva é Roberto Silva Moreira, um dos empresários mais ricos do estado de São Paulo. Ele é dono de uma cadeia de hotéis de luxo, 3 construtoras e várias outras empresas. Carlos se sentou pesadamente numa das cadeiras da barbearia. Isso é impossível. O homem que esteve aqui ontem era exatamente Roberto Silva Moreira, confirmou o advogado. Digamos, disfarçado. Disfarçado. Por quê? Os advogados se entreolharam novamente. Senhor Mendonça, o que vamos lhe contar pode ser chocante. Roberto Silva Moreira tem um filho que ele não vê há 15 anos. Carlos não entendia onde aquilo queria chegar. Seu filho se chamava Carlos Silva Mendonça. O nome atingiu Carlos como um raio. Silva Mendonça era exatamente seu nome completo. Carlos Silva Mendonça. Eu não entendo. Senhor Carlos, disse o primeiro advogado gentilmente, Roberto Silva Moreira é seu pai biológico. O silêncio na barbearia foi total. Carlos podia ouvir apenas o tic-tac do relógio de parede que pertencera a seu avô. Isso é impossível, sussurrou Carlos. Meu pai era João Mendonça, o barbeiro. Ele morreu há 10 anos. João Mendonça era seu pai adotivo, explicou o advogado, mostrando documentos. Você foi adotado quando tinha 6 meses de idade. Carlos olhou para os papéis com mãos trêmulas. Certidões de nascimento, documentos de adoção, registros que confirmavam uma verdade que ele nunca havia suspeitado. Meu pai verdadeiro esteve aqui ontem. Sim, ele estava testando você. Testando. Por quê? O segundo advogado assumiu a explicação. Senhor Carlos, seu pai biológico passou os últimos 15 anos procurando você. Quando finalmente o encontrou, ele queria ter certeza de que tipo de homem você havia se tornado. Mas por que precisava testar? Por que não se identificou? Porque ele cometeu um erro terrível há 40 anos e queria saber se você seria capaz de perdoá-lo. Os advogados contaram uma história que Carlos nunca havia imaginado. Roberto Silva era um jovem empresário de 25 anos quando conheceu Carmen Mendonça, uma professora de Duarte. Eles se apaixonaram intensamente, mas Roberto vinha de uma família rica e conservadora que não aprovava o relacionamento. Quando sua mãe engravidou, explicou o advogado,
A família de Roberto exerceu pressão enorme para que ele terminasse o relacionamento. Eles ofereceram dinheiro à sua mãe para que ela desaparecesse e nunca mais entrasse em contato. Carlos sentiu náusea, e ele aceitou isso. Roberto era jovem, assustado e sob pressão familiar intensa. Ele tomou a decisão mais covarde de sua vida, abandonou sua mãe e você. Carlos se levantou e começou a andar pela barbearia. Tudo o que acreditava sobre sua origem estava desmoronando. E minha mãe? O que aconteceu com ela? Carmen estava determinada a criá-lo sozinha. Mas 3 meses após seu nascimento, ela desenvolveu uma pneumonia grave que evoluiu para sepse. Ela morreu no hospital, mas antes disso, pediu para João Mendonça, um amigo da família, cuidar de você. Carlos se lembrou vagamente de histórias que João contava sobre uma amiga muito querida que havia pedido para ele cuidar de Carlos quando era bebê. Ele sempre pensou que fosse uma história inventada para explicar a dor. Nos anos seguintes, continuou o advogado, Roberto se casou com uma mulher de sua classe social como a família queria. Mas o casamento foi infeliz. Ele nunca conseguiu esquecer Carmen ou você. Há 15 anos depois do divórcio, Roberto começou uma busca intensa para encontrá-lo. Contratou detetives particulares, investigadores, vasculhou registros de adoção. Quando finalmente o encontrou, há 2 anos, Roberto descobriu que você havia se tornado exatamente o tipo de homem que ele gostaria de ter sido. Carlos parou de andar. Como assim? Ele investigou sua vida discretamente. Soube que você cuidou de João Mendonça durante a doença dele até o final. Que você manteve a barbearia funcionando para honrar a memória de seu pai adotivo. Que você sempre ajuda pessoas necessitadas. Ele ouviu dezenas de histórias de clientes sobre sua bondade, sua honestidade, sua integridade. Por que ele me testou? Perguntou Carlos. Ainda processando tudo. Porque ele queria ter certeza absoluta de que você era realmente a pessoa que ele esperava que fosse. Ele visitou outros estabelecimentos disfarçado de mendigo. Sabe quantos o trataram com dignidade? Carlos balançou a cabeça. Nenhum. Você foi o único. Mas eu não fiz nada demais. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Exatamente. E é isso que tornou seu gesto tão especial. Para você foi natural. Para Roberto, foi a confirmação de que ele criou o filho errado, mas que você foi criado pelo pai certo. Carlos sentou novamente, esmagado pelo peso da revelação. Onde ele está agora? Esperando para saber se você aceita conhecê-lo. 2 horas depois, Roberto Silva Moreira entrou na barbearia novamente, mas dessa vez, estava vestido com um terno elegante, cabelo penteado, aparência impecável. Era irreconhecível como o homem da noite anterior. Carlos o estudou, procurando semelhança. Agora podia ver a mesma linha do maxilar, os mesmos olhos castanhos, a mesma altura. Olá, Carlos, disse Roberto com voz embargada. Você mentiu para mim, foi a primeira coisa que Carlos disse. Roberto baixou a cabeça. Menti. E peço desculpas por isso. Por que precisava me testar? Não bastava se apresentar e contar a verdade? Roberto se aproximou lentamente. Porque eu precisava saber se você seria capaz de me perdoar pelo que fiz com sua mãe, e comigo mesmo. E o que você fez? Eu abandonei vocês dois quando mais precisavam de mim. Escolhi dinheiro e aprovação familiar ao invés de amor e responsabilidade. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Continue. Nos últimos 40 anos, disse Roberto. Não houve um único dia em que eu não pensasse em você e sua mãe. Não houve uma única noite em que eu não me arrependesse da minha covardia. Casei com uma mulher que minha família escolheu, mas o casamento foi um desastre. Tivemos 2 filhos, mas eles cresceram mimados, egoístas, interesseiros. Eles só se preocupam com minha herança. Quando os vejo, penso em como você poderia ter sido diferente se eu tivesse feito a escolha certa. Carlos observou o homem à sua frente, seu pai biológico, e viu genuína dor e arrependimento. Você quer alguma coisa de mim? Perguntou Carlos diretamente. Só uma chance de conhecer o homem extraordinário que você se tornou. E talvez, se for possível, seu perdão. E se eu não conseguir perdoar? Roberto sorriu tristemente. Então pelo menos saberei que criei um filho com integridade suficiente para ser honesto sobre seus sentimentos. Carlos passou dias pensando. Conversou com amigos próximos, com o padre da igreja que frequentava, até com alguns clientes de confiança. As opiniões eram divididas. Alguns diziam que ele não devia nada a Roberto. Outros acreditavam que todo mundo merecia uma segunda chance. Mas foi Dona Maria, da padaria, que disse algo que ficou na mente de Carlos. Meu filho. Guardar raiva é como carregar uma pedra pesada. Você não machuca quem te fez mal, você só se machuca. Carlos também pensou em João Mendonça, o homem que havia criado como pai. João sempre dizia: Carlos, julgue as pessoas pelo que elas fazem hoje, não pelo que fizeram ontem. Uma semana depois do primeiro encontro, Carlos ligou para Roberto. Podemos conversar, disse simplesmente.
Os primeiros encontros foram tensos. Roberto contou detalhes sobre a família de Carlos, que ele nunca havia conhecido. Mostrou fotos de Carmen, a mãe que Carlos mal se lembrava. Você tem os olhos dela, disse Roberto emocionado. E a bondade dela. Conte sobre ela, pediu Carlos. Roberto passou horas falando sobre Carmen, como ela era inteligente, gentil, determinada. Como ela defendia os alunos mais pobres na escola onde lecionava. Como ela sonhava em mudar o mundo através da educação. Ela teria orgulho de você, disse Roberto. Você se tornou tudo o que ela esperava que eu fosse. Lentamente, Carlos começou a ver Roberto não como o vilão de sua história, mas como um homem jovem e assustado que havia cometido um erro terrível. 2 meses depois de se conhecerem, Roberto fez uma proposta inesperada. Carlos, eu quero transferir metade da minha fortuna para você. Carlos quase engasgou com o café. O quê? Você é meu filho. É seu direito. Eu não quero seu dinheiro. Por que não? Carlos pensou cuidadosamente. Porque eu já tenho tudo o que preciso. Esta barbearia, meus clientes, minha vida. Dinheiro não vai me trazer mais felicidade. Roberto sorriu. Eu sabia que você diria isso. Então por que ofereceu? Porque precisava saber se você era ganancioso ou genuíno. Mais uma vez você me provou que é o homem certo. Mas e se eu tivesse uma ideia melhor para esse dinheiro? Perguntou Carlos. Qual ideia? Carlos havia pensado nisso por semanas. Que tal criarmos uma fundação para ajudar pessoas em situação de rua? Dar a elas não só comida e abrigo, mas também formação profissional, oportunidade de recomeçar. Os olhos de Roberto brilharam. Conte, podemos montar barbearias comunitárias, onde pessoas qualificadas ensinem o ofício para quem quer reconstruir a vida. Podemos oferecer cursos profissionalizantes, apoio psicológico, ajuda para conseguir emprego, uma segunda chance para quem precisa, disse Roberto, entendendo perfeitamente. Exatamente. Como João me deu uma segunda chance quando minha mãe morreu. Como você está tendo uma segunda chance comigo agora? 6 meses depois, a Fundação Segunda Chance estava funcionando em 3 bairros de São Paulo. Carlos deixou a administração da barbearia com um funcionário de confiança e se dedicou integralmente ao projeto. A fundação oferecia mecânica básica, apoio psicológico e tratamento para vícios, programa de reinserção no mercado de trabalho, acompanhamento por 2 anos após a formatura. Roberto usou seus contatos empresariais para conseguir parcerias e oportunidades de emprego para os formados. Sabe? Disse Roberto para Carlos durante uma visita à fundação, esta é a primeira vez na vida que me sinto realmente orgulhoso de algo que fiz. Por quê? Porque finalmente estou usando meu dinheiro para consertar os erros do passado, ao invés de tentar esquecê-lo. Em 2 anos, a Fundação Segunda Chance havia formado mais de 500 pessoas. A taxa de reinserção no mercado de trabalho era de 78%, um número impressionante para programas sociais. Carlos se tornou uma figura conhecida na área social, dava palestras, participava de conferências, inspirava outros empresários a criar programas similares. Mas o que mais o emocionava eram as histórias pessoais. Como João, um ex-viciado que se tornou barbeiro e abriu sua própria barbearia, como Maria, que saiu das ruas e se tornou cabeleireira em um salão de luxo. Cada pessoa que ajudamos, dizia Carlos em suas palestras, é alguém que recebe uma segunda chance de ser feliz. E ao dar essa chance, nós também nos tornamos melhor. Roberto gradualmente se afastou de seus outros filhos, que só se interessavam por sua herança, e se aproximou de Carlos. Eles desenvolveram uma relação verdadeira de pai e filho, baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Você sabe, disse Roberto durante um almoço, eu passei 40 anos tentando comprar amor e aprovação. Com você, descobri que amor verdadeiro não se compra. Se conquista. E como se conquista? Perguntou Carlos. Sendo a pessoa que você gostaria que seu filho fosse. Carlos sorriu. João sempre dizia isso de um jeito diferente. Seja o homem que você gostaria de conhecer. João foi um pai muito melhor do que eu jamais fui, admitiu Roberto. Ele foi o pai que eu precisava na época que eu precisava, concordou Carlos. Mas talvez você seja o pai que eu preciso agora. 5 anos após o primeiro encontro na barbearia, Carlos olhava pela janela de seu escritório na Fundação Segunda Chance. Do lado de fora, via pessoas que haviam reconstruído suas vidas graças ao programa. Roberto, agora com 72 anos, continuava ativo na fundação, usando sua experiência empresarial para expandir o projeto para outras cidades. Você tem algum arrependimento? Perguntou Roberto durante uma de suas conversas semanais. Carlos pensou por um momento. Arrependimento não é a palavra certa. Tristeza, talvez, por todos os anos que perdemos. Mas também gratidão por ter encontrado você quando encontrei. Por que gratidão? Porque se você tivesse aparecido na minha vida quando eu era jovem,
Talvez eu não tivesse apreciado tanto João. Talvez eu não tivesse desenvolvido os valores que tenho hoje. Talvez eu fosse apenas mais um filho rico e mimado. Roberto riu. Você está dizendo que meu abandono foi uma bênção disfarçada? Estou dizendo que tudo acontece no tempo certo pelo motivo. Em uma tarde de domingo, pai e filho estavam na barbearia original de Carlos, que agora funcionava como um pequeno museu da fundação, mas ainda atendia a alguns clientes especiais. Posso fazer uma pergunta? Disse Roberto enquanto Carlos cortava seu cabelo. Claro, quando você me viu naquele primeiro dia, disfarçado de mendigo, o que realmente pensou? Carlos parou de cortar e olhou para Roberto através do espelho. Pensei, aqui está um homem que precisa se lembrar de que ainda é humano. E agora? O que pensa quando me... Carlos sorriu e continuou cortando. Penso, aqui está meu pai que finalmente lembrou de que é humano. Hoje, a barbearia São Jorge continua funcionando, administrada por João, um dos primeiros formados da Fundação Segunda Chance. Na parede, há uma foto de Carlos, Roberto e João Mendonça, o pai adotivo, junto com uma placa que diz: família não é apenas sangue, é amor, dedicação e segunda chance. A Fundação Segunda Chance se expandiu para 15 cidades e já ajudou mais de 5.000 pessoas a reconstruírem suas vidas. Carlos, agora aos 57 anos, continua trabalhando na fundação. Roberto, aos 77, ainda é ativo no conselho administrativo. Sabe qual foi a maior lição que aprendi? Carlos disse durante uma entrevista para documentário sobre a fundação. Qual? Que às vezes as pessoas que mais precisam de uma segunda chance são as que têm mais medo de pedi-la. Meu pai passou 40 anos se punindo por um erro que cometeu quando era jovem. Se eu não tivesse dado a ele uma segunda chance, nós dois teríamos perdido algo precioso. E na entrada da fundação, uma frase resume toda a filosofia do projeto. Todo mundo merece uma segunda chance. Algumas pessoas só precisam de alguém que acredite nisso, porque Carlos havia aprendido que o verdadeiro valor da bondade não está no que você dá, mas no que você permite que os outros se tornem.